Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? E começamos aí o nosso primeiro vídeo de 2025. Tivemos uma pausa aqui no canal Férias, né? Professor merece férias demais, mas agora vamos voltar com tudo. Inclusive, ó, com Bora Construir, inscrito pela minha videomaker favorita, que grava os vídeos aqui pra mim, enfim, pra gente subir pro canal. Thaís, maravilhosa, perfeita. E vamos lá, hoje eu vou começar com um vídeo mais de boas, mais tranquilo aí, inicial. Eu tô refazendo alguns vídeos aqui do canal e esse é um deles que vai trabalhar com circunferência como lugar geométrico, né? Então, o lugar geométrico, né, então, que é esse termo aqui, muitas vezes a gente acaba utilizando ele como LG, né? Então, escrevendo LG aqui para poder reduzir. Vocês sabem que eu odeio escrever frases longas, então o LG para mim é bastante simpático. Lugar geométrico, então, por definição aí, ele é um conjunto de pontos. Conjunto de pontos. Quero lembrá-los que quando a gente está falando de conjunto de pontos, de qualquer conjunto, na verdade, esse conjunto pode ter um elemento, dois elementos, três elementos infinitos, nenhum elemento, né? Então, essa quantidade aqui, ela varia. Só que esse conjunto de pontos, né, ele tem uma propriedade. Então, necessariamente, é um conjunto de pontos que possui uma propriedade. Ou seja, todos esses pontos têm alguma coisa em comum, satisfazem alguma condição, né? Então, eu poderia escrever propriedade ou satisfazer alguma condição. Só que tem uma coisa a mais, esses pontos, eles são únicos. Ou seja, não há ninguém, fora eles, que satisfaz essa mesma condição, né? Então, tem uma ideia importante que a gente trabalha aí em geometria, que é a ideia de unicidade, né? Então, esses pontos aqui, eles são únicos. E aí, galera, aqui pra gente, eu vou dar um exemplo aí que vai ser palpável, né? Que é o exemplo da circunferência. Por exemplo, digamos para vocês aqui que eu entrego um ponto. E aí, eu vou pegar aqui a minha caneta vermelha e vou marcar um ponto aqui nessa folha que tá representando um plano, né? Um plano qualquer aí. Digamos que eu marquei esse ponto aqui e aí eu vou chamar esse ponto de A, né? Então, lembrando que notação de ponto é sempre letra maiúscula. E aí eu peço para você aí me determinar todos os pontos que estão por exemplo, vou até fazer um segmentinho aqui do lado, vocês sabem que eu adoro segmento auxiliar, ajuda muito. E vou fazer aqui com a minha lapiseira 05, que a minha 03 tá sem grafite. Digamos aqui 3,5 centímetros. Então, eu quero todos os pontos que estão a 3,5 centímetros desse ponto aqui, desse ponto A. Concorda comigo que esse ponto poderia estar, por exemplo, aqui? Eu poderia pegar 3,5 centímetros e ter um ponto aqui. Esse ponto poderia estar aqui, a 3,5 centímetros, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Quantos pontos eu tenho que satisfaz a condição de estar a 3,5 centímetros desse representante, desse ponto A? Pensa aí. Espero que você tenha falado infinitos, né? Se não, vou te explicar por quê. Olha, vou pegar aqui essa medida, 3,1. Quer dizer, acho que eu peguei 3,5, né? Desculpa. 3,5. Você concorda comigo que esse ponto aqui tá 3,5 de A? Onde tá a ponta do meu grafite, ó? Esse ponto tá, esse ponto tá, esse ponto tá, esse ponto tá. Concorda que eu posso colocar infinitos representantes? E aí a pergunta é, como que construção que eu faço para determinar todos os pontos que satisfazem essa condição, né? Qual é a construção? Eu construo um segmento? Construo uma reta? Construo uma circunferência? Construo um triângulo, né? Como que eu satisfaço? E aí, pensou? Circunferência, né? Se eu traçar aqui uma circunferência de centro em A e de raio 3,5 centímetros, necessariamente cada ponto nessa circunferência satisfaz aí a condição de estar a 3,5 centímetros de A. Inclusive, nessa circunferência aqui, eu vou começar a rabiscar nela, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse segmento aqui, que eu vou chamar de segmento AB, né? Então, A é o centro. E eu vou colocar alguns elementos aqui, só para a gente poder lembrar, né? Então, o A é o que a gente chama aí de centro da circunferência. Centro. Esse segmento aqui, AB, ele é o raio da circunferência.
Lembra aí que raio é um segmento que tem como extremos necessariamente o centro e qualquer ponto da circunferência, né? Então, aqui eu finalizei em B, mas eu poderia finalizar em C, em D, então eu tenho aqui infinitas possibilidades. Então, eu posso construir infinitos raios. Todavia, todos esses raios terão medidas iguais ou medidas diferentes. Igual, né? Inclusive, essa distância aqui é de 3,5. Então, aqui, ó, eu vou colocar a B sem a barrinha em cima para falar da medida do raio. Medida do raio. Lembra aí que a gente diferencia o que é o objeto, então, o que é esse conjunto de pontos, o segmento e o que é a medida desse objeto, né? Inclusive, é importante lembrar aqui dessa notação. A barrinha em cima tem segmento, sem a barrinha é só notação. E aí, digamos aqui, gente, que eu escolha um ponto, e aí eu vou marcar esse ponto aqui, chamar esse ponto de P, vou marcar assim. Eu posso falar que esse ponto P pertence à nossa circunferência? Esse ponto P tá na nossa circunferência? Não, né? Perceba que esse ponto P, ele tá na região interna dessa circunferência, nessa região interna. Então, ó, quero lembrar aí de uma notação de circunferência, que eu já falei aqui em algum momento no canal, que a gente coloca o C de circunferência, depois o centro, que é o ponto A, e logo depois a medida do raio. Nesse caso aqui, eu vou generalizar e vou chamar só de AB, né? Então, centro e medida do raio. Se eu olhar, por exemplo, aí eu vou analisar esse ponto P aqui. Esse ponto P, ele não pertence à circunferência. Esse ponto P, olha só o símbolo que eu vou usar. Pertence, esse Ezinho. Então, esse ponto P, ele pertence à região, e eu vou escrever em texto aqui, só para ficar mais intuitivo e não apresentar mais notação, tá? Região interna de C. Ó, coloquei um C maiúsculo e esse C está representando a nossa circunferência, né? Para que um ponto esteja na região interna da circunferência, qual que tem que ser a relação dele com o nosso centro? Esse segmento AP, ele precisa medir AB, ele precisa ter uma medida maior que AB ou menor que AB? Menor, né? Então, por exemplo, se aqui é 3,5, se eu pegar 3,4, ele vai estar por aqui, por exemplo. 3,3 por aqui, 1 centímetro por aqui. Ou seja, para que um ponto esteja na região interna da circunferência, necessariamente a distância até o centro precisa ser menor que a medida do raio, né? Então, aqui, para que isso aqui aconteça, eu preciso garantir aqui que a medida de AP seja menor que a B. Tudo bem? Precisa ser menor. E aí, aqui, digamos que eu escolha um outro ponto, e aí eu vou colocar esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de Q. Ele tá aqui na própria circunferência. Esse ponto Q aqui, então, eu posso falar que esse ponto Q, ele necessariamente pertence a C. Ou seja, esse ponto Q, ele está na circunferência. Lembra aí que a circunferência é essa bordinha, né? Como se fosse aí a borda de uma pizza. São todas essas marcas que o seu compasso deixa. Para que um ponto esteja na circunferência, eu preciso garantir aí que necessariamente... Opa, minha lapiseira. Que necessariamente a distância dele até o centro seja exatamente a medida do raio. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar aqui, né? Então, analisando esses pontos, se eu escolher, por exemplo, um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto M. Esse ponto M, ele pertence à circunferência? Não, né? Porque a circunferência tá aqui, esse ponto tá aqui. Em qual região da circunferência esse ponto tá? Na região externa, né? Então, M pertence à região externa de C. Para isso acontecer, ou seja, para generalizar, então, qual que é a propriedade que qualquer ponto tem para estar na região externa da circunferência? É que a medida de AM, ou seja, a distância desse ponto até o centro, tem que ser maior que a distância aí, que é a medida do nosso raio, né? Ou seja, que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, aqui, necessariamente, eu tenho que MA tem que ser maior que AB. E aí, isso daqui que eu vou marcar aqui com laranja
é o que a gente chama de condições. Vou até fazer como se fosse aqui uma legendinha. Isso daqui são condições. Condições para eu poder falar que o nosso ponto está na região interna, na circunferência e na região externa. Então, aqui, a gente quer definir circunferência como lugar geométrico. Então, eu quero falar qual que é a propriedade que todos os pontos da nossa circunferência têm. E aí, gente, se eu pegar qualquer ponto da circunferência, qual que é a propriedade que ele tem em relação ao centro? Essa, né? A distância de qualquer ponto da circunferência até o centro é a mesma. Ou seja, eu posso falar aqui que a circunferência é o, e aí eu vou escrever aqui de preto, é o lugar geométrico dos pontos que, e aí eu vou usar um termo que é distam, que distam, ou seja, estão a uma distância. Nesse caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, x centímetros, porque essa distância pode ser qualquer de um ponto dado. E aí, quando eu falo isso, necessariamente, eu sei aqui que esse distam x centímetros, ele tá representando aí a medida do raio. E esse ponto dado aqui é o que a gente chama de centro. Então, aqui, eu tenho alguns elementos aí importantes para a gente poder olhar com carinho quando a gente pensa aí na circunferência, né? Então, primeiro, a circunferência é um conjunto de pontos, infinitos pontos. Todos os pontos da circunferência têm uma propriedade. Qual propriedade? Estar à mesma distância de seu centro, massa. E eles são únicos, porque qualquer ponto que não seja na circunferência ou está a uma distância menor do centro, ou está a uma distância maior do centro. Logo, ele não está à mesma distância do centro. Ou seja, aqui eu vou colocar aqui entre aspas, só para você copiar, que essa daqui é a nossa definição, né? E é o que eu vou utilizar bastante, que é essa propriedade. Qualquer ponto da circunferência satisfaz esta condição. E aí, galera, curtiram? Foi massa? Espero que tenha ajudado vocês, deixado claro aí. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode comentar. Mas não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, dar aquela força aí pro meu trampo. Beleza? Tamo junto, galera. E não se esqueça sempre, bora construir?